Então, a gente está falando desse negócio de xenofobia, né? De ser imigrante. Eu estava vendo um trechinho daquele filme da Fernanda Torres, antigo, Terra Estrangeira, quando ela fala que, sei lá, cada vez, quanto mais tempo eu moro fora, mais eu sinto a força do meu sotaque, a vontade de voltar para casa e eu não, ela falando, né, eu não queria envelhecer fora, né, não queria envelhecer aqui, queria voltar para o Brasil. Mas voltar para o Brasil também me dá um frio na espinha. E aí, eu acho que isso também resume muito a vida de um imigrante, né? Porque quando eu estive na Itália, eu conheci várias mulheres do mundo todo, porque eu trabalhei numa ONG que ela ajudava mulheres estrangeiras. Então a gente facilitava a vida das mulheres, entendendo que ensinar o italiano, o idioma italiano e como funcionava a cultura italiana, não deixava elas isoladas em casa à mercê dos seus maridos, que saíam para trabalhar e elas ficavam presas cuidando dos filhos. Então era uma forma de dar independência para elas. E aí eu conheci mulheres do mundo todo, né? E uma delas era de Burkina Faso. E aí ela falava para mim assim: tem 10 anos que eu não vejo meus pais. Eu não tenho dinheiro para voltar, para fazer essa viagem de volta, para visitar. Eu vim para a Itália para que meus filhos tivessem uma vida melhor. Mas eu me pergunto, qual é a vida melhor se eu nunca mais vou ver aqueles que eu amo? Isso é altruísmo, olha aí. Isso é altruísmo. Ela fez essa mudança pensando nos filhos e abrindo mão do conforto, né, entre aspas, dela, emocional que fosse. Então eu acho que quem mora fora, há muito glamour, né? Essas pessoas glamourizam muito essa coisa de morar fora, mas o morar fora, efetivamente, não é uma coisa simples. Ainda mais quando você vem em condições, né, de assumir trabalhos que não te fazem juntar dinheiro, assim, não te permitem juntar dinheiro. É trocar o seu lugar de origem, aquilo tudo que você entende como casa, por outro lugar. E se outro lugar não te acolhe bem, assim, é muito triste a vida do imigrante, né? Eu acho que a gente tem que ter mais empatia com essas pessoas que assim, dão tudo de si para fazer trabalhos para outros, né? Abrindo mão e tentando uma vida melhor, mas há que se pesar. Vida melhor, né, é o quê? Tá bom, a vida melhor é eu ter o que comer, eu ter segurança, né, eu ter, sei lá, uma escola boa, né, gratuita para o meu filho. Mas é tanta emoção no meio disso tudo que acho que assim, a felicidade é um prato caro para se pagar, né? Então, xenófobos deste país, aposentem-se. Legal. A gente tem uma xenofobia, a gente percebe, e eu chamo até de para nós, que graças a Deus estamos numa situação melhor do que a maior parte das pessoas que vêm para cá, eu chamo de xenofobia dissimulada, que a gente percebe que está sofrendo e a gente não pode fazer nada. Ah, entendi. Entendeu? É aquela coisa que a gente, olha, esses dias o meu marido foi fazer a revisão do carro. Não é revisão que chama, é uma vistoria, uma inspeção veicular. Eu entendeu? sei. Aí, o que aconteceu?
mandaram por conta de um desnível no farol, ele ir e voltar 4 vezes. Desnível insignificante. Sim, mas calma aí. A primeira vez disseram que estava com desvio no farol, ele foi lá no eletricista para o cara arrumar, o cara arrumou, deixou direitinho, voltou lá, o cara encontrou um desnívelzinho, não foi nem cara, foi uma mulher. Aí ele continuava. Continuava, ele voltou, o rapaz falou assim, não, tá tudo certo, volta lá. Fizeram ele voltar novamente. Da última vez ele nem mexeu. O rapaz, o eletricista, não mexeu no farol. Ele falou assim, fala pra ela que eu vou lá pra ver o que tá acontecendo, que a máquina dela deve estar descalibrada. Ele não mexeu no farol. E ela estava ok. Aí ela disse assim, então eu vou deixar passar. Ela fez isso com essa covardia com ele, e você acha que foi o quê? Não, posso acrescentar? Pode. Eu tô tentando resumir, mas pode acrescentar. No final, a última vez que eu fui na inspeção veicular, que ela olhou o farol de novo, foi olhar o farol, eu falei assim, olha, o eletricista disse que se ainda tiver desregulado, que ele vem comigo aqui para procurar, para ver que desnível é esse. Ela não falou nada. Ela fez a inspeção e falou assim, do jeito que está aqui eu vou deixar passar, mas tem que rever isso. Foi isso. Entendeu? Ficou claro que foi uma xenofobia. Ficou claro que era maldade. É um poder que ela tem, que a gente não pode reagir. Não, porque não é. Porque se a gente reagir, ela vai, bate o carimbo e não... E nem está classificado, né? É uma coisa técnica. E como isso, várias coisinhas que a gente é vítima aqui... Quando eu liguei para procurar apartamento, não era nem para mim, para uma amiga, o apartamento estava lá, anunciado. Aí quando eu liguei, óbvio, meu sotaque, aí ele já foi alugado. Falei, mas ele continua aqui. Aí ele, já foi alugado, senhora. Ele desligou na minha cara. Aí eu liguei para essa minha amiga e falei, olha, eu acho melhor você procurar uma portuguesa, né, alguém, a gente pode até ver um amigo aqui que possa fazer essas ligações, para você pelo menos conseguir ver o apartamento, né? Porque eu tentei 2 vezes, diferentes. Então, como isso, tem um monte de coisa. Isso é pequeno, assim. São coisas que a nós não afeta muito, entendeu? A gente fica imaginando as pessoas que vêm para cá procurar emprego, que precisam. Hoje tá aumentando muito, né, aqui em Portugal, a xenofobia, né, e assim, o braço trabalhador forte aqui é o imigrante. Desses trabalhos que português não... Braço trabalhador forte, não. É o único braço trabalhador. Porque ou tem idoso, ou tem jovem morando pela Europa inteira, porque os jovens aqui se vão. Sim. Para trabalho braçal, para trabalho ou é angolano, indiano, qual é aquela outra nacionalidade? Brasileiro, tá, mas tem mais uma. Argelino. Essas pessoas é que fazem o trabalho, constroem os prédios, trabalham na restauração, fazem a faxina. Sim. Eu digo que, assim, eu trabalhei com portugueses também, né? Então, assim, tem portugueses que também fazem esse trabalho. Mas o braço pesado é o imigrante. Então, hoje... Tem português, sim. Tô falando que mas são poucos. Hoje são bem poucos. Assim, a vida do português, né, ele é como aquilo, né, que ensinam, né, você é adestrado, como você fala, né, treinado a odiar o imigrante com o discurso de que o imigrante está tomando o emprego do português, né. Isso me lembra muito aquela época do Mais Médicos no Brasil, quando os médicos cubanos foram para o Brasil, e aí os médicos brasileiros, eles fizeram um desacato horroroso, assim, com os médicos cubanos e gritando para todo mundo ouvir,
que os cubanos estavam tomando os empregos deles. E aí você acredita nisso, né? Só que o outro lado da história é que esses empregos que os médicos cubanos estavam ocupando tinham sido primeiramente oferecidos aos médicos brasileiros. Eram áreas remotas, eram áreas sem visibilidade, sem acesso, sem possibilidade daquela ascensão profissional, né, de congresso, de não sei o que, ele vai ficar em povoado, isolado. Um médico de família. Ele seria um médico de família. É um médico que fica de uma localidade. Sim. E trabalharia ali a vida inteira. Teria um status. Sim. Mas seria só aquilo. Mas esse médico brasileiro não quis. Então, vagas ficaram abertas. E essas vagas abertas é que foram preenchidas pelos médicos cubanos. Então, ele não tomou emprego de ninguém. A mesma forma, o imigrante aqui. Essas vagas que existem abertas não são vagas que o português quer ocupar. Então, assim, Portugal vive hoje uma crise muito grande, né? Não está fácil morar aqui. Os salários são baixos, as rendas são altas, e isso também potencializa, é um terreno fértil para aqueles políticos demagogos que ganham em cima, né, da tragédia. A gente já viu isso acontecer. Ganham em cima da miséria, ganham em cima, né, propondo uma mudança muito grande e criando um inimigo que esse inimigo não existe e esse inimigo é amigo, ele é parceiro teu, ele está ali no seu dia a dia. Você sai à rua, você cumprimenta um imigrante, ele vai rir para você, ele é uma pessoa como você. Ele paga os impostos como você paga, ele tem... ele paga circular. Mais impostos, né? O imposto ainda é mais alto. Circular. Então, da mesma forma que o português é conhecido por ser um povo, né, que sai das suas fronteiras, que migrou muito nos anos atrás, para a França principalmente, para ter melhores condições de vida, e para o Brasil, verdade. E hoje... né, vai para Luxemburgo, por exemplo, tem a maior comunidade falante de língua portuguesa, né, da Europa, fora de Portugal. Em busca de melhores condições de Ele vida. Hoje não enxerga que este movimento, né, gera vida, e assim como ele sai, outros vão entrar para ocupar lugares que ele vai precisar dessas pessoas. Tirar essas pessoas daqui é fazer Portugal se afundar ainda mais numa miséria. E assim... é ruim, porque é aquilo que... A frustração deles de novo a palavra canalizada. É canalizada para odiar alguma coisa. Que não é real, que não é verdadeiro. A resolução do problema não está em pegar as pessoas que estão trabalhando para a economia do lugar andar e tirar daqui. Não, e é mais uma coisa, assim, né, boa, que foi uma contradição, né, não foi o que eu esperava. Né, tivemos eleições. Ah, é verdade. Né? Aí, agora, gente, vou dizer uma coisa. O português me surpreendeu. Foi. Me surpreendeu. Porque esse discurso de ódio está sendo fomentado, né? A gente está vendo isso crescer. Sim, e por políticos que vão lucrar em cima disso, assim, vão ganhar em cima disso. Ok. E tiveram agora eleições autárquicas, né, que são as legislativas, são para as freguesias, para as prefeituras, como se fossem os vereadores, né, da presidente de Câmara. E aí estava-se com uma... né, eu, particularmente, estava achando que o Eles partido... tinham 50 cadeiras. As pessoas do... Como se fosse o PL daqui. De lá? De lá, nosso PL aí. Aqui, o PL deles aqui se chama Chega. Estava com 40 cadeiras. E o Chega, para mim, o Chega ia chegar. A gente achou que... E a grande surpresa foi que o Chega não chegou. Não. Mas, assim, isso foi uma surpresa, uma grata surpresa, porque vendo também os jornais da televisão aberta aqui, tem muitos comentaristas apontando para isso, expondo essa demagogia do Chega, da extrema-direita. Jornalismo de verdade. Exato. Aqui você ainda tem, o que no Brasil a gente perdeu. A gente perdeu o
o jornalismo que faz realmente o trabalho. Aquele que vai lá, que investiga, que mostra a verdade, não é? Ele não está sendo pago por uma grande corporação para fazer o que... Teve aqui aquela época de seca das queimadas, lembra? Todo mundo ajudando, os bombeiros, nossa, foi uma época terrível aqui, de muitos incêndios. E aí o líder desse partido, ele vai para um... a coisa é risível, mas ele faz a coisa séria. Uma coisa risível lá também. Então, eu achei que isso fosse dar engajamento, isso fosse dar resultado prático. Que ele foi para um lugar, tinha uma... Procurem o vídeo, isso, é exatamente isso. Ele tem um foguinho e ele com um galinho, ele fica abanando fogo e ufa, apagou um incêndio na floresta. E aí você fala, não, ninguém vai cair numa coisa dessa. A gente viveu isso no Brasil, essa palhaçada, né? Que no Brasil, pelo fato da mídia, da grande mídia, fazer parte de uma grande corporação e lucrar com isto, né? E não fazer mais o jornalismo de verdade, ela fazia disso uma coisa sensacionalista e bacana. Aqui não, aqui foi ridicularizado isso mesmo. Porque essa mesma pessoa, né, que foi lá pagar com... Né, sobre o altruísmo, falou de uma outra, né, política que foi para a flotilha lá, foi lá para Gaza tentar abrir, né, um corredor humanitário para Gaza, chamou ela de que estava fazendo, né, então que fique lá, que pague sua passagem para voltar e tal, e colocando pessoas que fazem o bem para o mundo. Exatamente. Como menor. E o jornalismo daqui funcionou. Ele realmente fez o jornalismo. Ele mostrou o A, mostrou o B, mostrou o quanto eles estavam sendo ridículos. Sim, o que não aconteceu e esses dias na Câmara, na Assembleia da República, esse líder, ele diz que para resolver a corrupção em Portugal, precisariam de 3 Salazares. Parênteses, Salazar aqui... foi um ditador, foi um governo que a Revolução dos Cravos, né, deu fim. Então, o português, ele é muito orgulhoso de ter vencido a ditadura, de ter passado por por esse período nocivo de Portugal, que também lucrou com a miséria, né, do português. Esse cara, quando fala isso, ele é apontado na mesma hora como ele está cometendo um crime. Olha que coisa, isso eu não sabia. Isso eu realmente não sabia. Isso deve então, ser... assim, aqui a extrema-direita está insuflando a xenofobia, mas a gente ainda tem, né, as mídias... A contrapartida. A gente tem a contrapartida. A contrapartida, a pessoa falando a verdade. Mostrando. As pessoas mostrando a verdade. E isso aqui é legal. A gente ficou surpresa. Foi uma surpresa grata. Foi uma grata surpresa. A gente estava achando que estava buraco abaixo, eu fiquei com esperança. Sim, porque eu não gostaria de ver Portugal passando pelo que o Brasil... Pelo que nós passamos, né, no Brasil. Realmente. Agora que a gente gosta de ficar aqui, que a gente gosta de morar aqui, a gente não está falando... Entendeu? Que é um lugar ruim de morar, não, gente. Não, a gente tá falando que a gente notou certas coisas. Que tem pessoas aqui que lucram em cima desse conflito. Exatamente. Entre iguais. Porque somos iguais. Eu quero deixar bem claro que eu gosto muito aqui. Gostamos. Gostamos. E falamos já isso, mas é importante que seja dito isso, que a gente identificou... Que não pode, a gente não pode, vocês, portugueses sensatos, não podem se deixar levar por aqueles que não trazem nada de bom nem para vocês. Isso é um projeto de destruição. É um projeto de destruição. Que lá no Brasil, para se recuperar, tá sendo muito difícil. São pessoas ruins que precisam ser punidas. A gente tem que... Elas tiveram elas tiveram a possibilidade, o estímulo
de falar o que antes se guardava com vergonha. Elas tiveram a oportunidade de colocar para fora aquela coisa que todo mundo tem que eliminar. Aquele sentimento ruim, aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos criminosos, porque as pessoas conviviam com você e você não sabia que as pessoas eram racistas que conviviam com você. Não sabia que elas... Eu não sabia que elas achavam que eram melhores que os outros. Entende? Então, isso teve um período no Brasil que ficou livre para se falar. Em nome da liberdade de expressão, você pode cometer crimes horrendos. É verdade. Então, a gente fica vendo, e hoje, para puxar isso de volta, tá muito difícil. E a gente não queria assistir esse filme de novo aqui. Eu ia ficar bem triste. Porque a gente não quer que Portugal passe pelo que o Brasil passou. Não. E o intuito é esse, né? Se há tempo de impedir esse fundo do poço, hajam. Que se impeça. Isso. Tem exemplos no mundo todo, né? Tem exemplos no Brasil. Pode ver como foi, como o resultado que isso deu. Argentina, gente. Ai, Argentina. não faz bem pra ninguém, ninguém. E é isso. Temos dito. Ela é Laura. Ela é Karen. Esse é o Por que não? É muito bom ter vocês aqui conversando com a gente. Então curtam, compartilhem. A gente vai ter que dar um jeito. Comentem. Recomendem. Tá bom? Até a próxima.